Shalom Adonai, amados irmãos e admiradores da palavra do Senhor. Gostaria de deixar mais uma pequena reflexão baseada aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, quando Paulo ora ao Senhor, pedindo uma cura, uma libertação de um espinho na carne. E o Senhor lhe responde: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Amados irmãos, certo pastor foi questionado, indagado por uma ovelha, e disse assim: pastor, o senhor é usado demais. O que é que o senhor faz para ser tão usado por Deus? E ele respondeu àquele jovem: meu irmão, é a graça. E ele perguntou de novo: pastor, mas tem alguma estratégia? Jejum, oração? Me conta aí, como tu fazes para ser tão sábio na palavra? Aí ele respondeu: ô meu irmão, é a graça. E ele ficou indignado e disse: pastor, você não está me entendendo. Aí o pastor retrucou e disse: tu que não estás entendendo. É a graça de Deus, meu irmão. Tudo é pela graça. Pela graça sois salvo. Pela graça você prega, você ministra. Pela graça você recebe a benevolência de Deus. Amados irmãos, gostaria de falar sobre esta graça maravilhosa. Características desta graça. Primeira característica desta graça é que ela é cuidadosa, ela cuida de nós. A graça de Deus é cuidadosa. Ela é cuidadosa conosco em tudo. Em todas as circunstâncias, a graça de Deus está cuidando de nós. No Salmo 4, diz que o Senhor chama para si aquele a quem Ele ama. Ele diz assim: em paz me deito e em paz durmo, porque só Tu, Senhor, me dá segurança e tira o meu medo. Amados irmãos, em Deuteronômio 32:11, o Senhor diz que Ele guia o seu povo ao deserto. Ele guiou o seu povo ao deserto, à semelhança de uma águia. O que é isso? Cuidado de Deus. Então a graça de Deus, ela cuida. Ela cuida de nós. Em Atos 12, Herodes disse a Pedro que iria matá-lo após a Páscoa, como havia feito com Tiago. E diz a palavra que o anjo bradou, apareceu à noite, chamou Pedro e acordou Pedro. Levanta, Pedro, calça a sandália e veste a sua capa, porque está frio lá fora. Olha, cuidado, a graça cuida. Calça a sandália. Detalhes, cuidando em detalhes. E disse ainda: coloca a sua capa, porque lá fora está frio. Então a graça de Deus cuida. Olha o cuidado de Deus. Em meio àquela circunstância, Pedro ia ser decapitado no outro dia, depois da Páscoa, e o anjo fala: levanta, põe a sandália, coloca a capa e vamos sair daqui. Tranquilo. A graça de Deus é que nos deixa tranquilos. Só a graça para nos dar tranquilidade, não é verdade, irmãos? E Pedro tinha essa esperança nesta graça. Ele estava dormindo, sabendo que ia morrer, estava dormindo. Se fosse nós, estávamos muitas vezes nem dormindo estávamos, tão ansiosos. Outro detalhe sobre a graça, o que a graça ela realiza. A graça ela ama. A graça te ama como você é. Ela não cobra. Ela não lança em teu rosto os teus pecados. Em João 3,16, um texto conhecido, a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual foi a motivação de Deus? O amor. A graça, ela
ama. Em Romanos 5,8 diz: Deus prova o seu amor pelo fato de ter morrido numa cruz, morrido por nós, sendo nós pecadores. Isso é o quê? É graça. A graça de Deus. Nossos pais nos amam, por isso ou por aquilo, por esse motivo ou por aquele outro motivo, não é verdade? Ele nos ama desde o dia que nós nascemos. Porém, Deus nos ama com mais excelência, mesmo sabendo de todas as nossas fraquezas, nossos defeitos. Ele nos ama a si mesmo como somos. Aí vem a pergunta, por que Ele nos ama tanto? Apesar de tanta fraqueza, apesar de sermos tão infiéis a Ele, a resposta é a graça de Deus. Então a graça nos ama. Amém, irmãos? Terceiro detalhe sobre a graça. A graça também perdoa. A graça anula a ofensa. A graça não nos acusa. A graça ela nos lava. A graça não lança em nós nenhuma culpa. Amados irmãos, quantos de nós daríamos outra chance a Pedro? Você daria outra chance a Pedro? Sabendo que Pedro negou Jesus? Só a graça. Pedro foi perdoado pela graça de Deus. Quantos de nós convidaríamos Davi para ser ministro da igreja? Se você for puxar a biografia de Davi, você o mandaria para outro lugar. Mas o Senhor perdoou Davi também, porque houve arrependimento. Onde há arrependimento, a graça entra. Amém? Nós somos alvos da graça de Deus. Quarto ponto sobre a graça. A graça nos cura. Jesus nunca dispensou ninguém sem atendê-los. A lei mandava embora o leproso. A lei expulsava o leproso para o leprosário, para um local específico. A graça, o que é que ela fez? Ela curava o leproso. Quanto Jesus curou, não é verdade? Só um voltou para agradecer. Ele curou aqueles leprosos. E um voltou e agradeceu. Ele não despediu. Ele falou, vai, apresente-se ao sacerdote. E no caminho eles foram e foram curados. Então a graça, ela cura. Ela não dispensa ninguém sem a cura. A graça responde da seguinte forma: pega o teu leito e vai para a tua casa. A lei condenava o melhor homem e a graça perdoa o pior dos homens. Amados irmãos, a graça de Deus, ela nos cura. Nós, como igreja do Senhor hoje em dia, irmãos, podemos experimentar esta graça, porque nós estamos vivendo na era da graça. Mas por que tão poucos não entendem esta graça? Para você desfrutar desta graça, você precisa estar forte, não precisa estar forte, melhor dizendo, tem que se esvaziar de si mesmo, tem que se render ao Senhor da graça. Então, irmãos, você vai experimentar a graça quando você se esvazia de si mesmo. Não é porque você é forte, é pelo contrário. Quando você está fraco, é que você está forte, porque você está na dependência da graça. Irmãos, tantas experiências que Pedro teve com Jesus, não é verdade? E mesmo assim, o negou. Pedro disse à serva, ali no pátio, eu já te disse que não conheço tal homem. Aí Jesus olhou ali do pátio, a graça olhou para trás e o galo cantou. Amados irmãos, a graça encontrou-se com Maria e disse, vai e dize aos meus discípulos que eu vou encontrá-los na Galileia. Aí a graça também disse, e chame Pedro. Apesar de tudo,
a graça mandou chamar Pedro. Em João 21, diz que a graça, meus irmãos, perguntou a Pedro. Jesus encontrou-se com Pedro lá na praia. Pedro, tu me amas? Ele respondeu, eu gosto de ti. A graça novamente pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro melhorou um pouco e respondeu, gosto muito de ti. A graça então desce ao nível de Pedro. Não jogou em rosto, né, as suas respostas. Desceu ao nível de Pedro. Com certeza Jesus desceu ao nível de Pedro ali, conversando com ele. Deve ter falado, depois de tudo que passamos juntos, você só gosta de mim, Pedro? Então Pedro respondeu, Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Então, amados irmãos, o Senhor respondeu a Pedro, Pedro, então agora, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, a graça não abre mão de você nem de mim. Amém? Não abre mão. A graça, irmãos, ela é imensurável. A graça, amados irmãos, ela nos envolve. Ela nos constrange. Paulo, quando ouviu aquela resposta, ele ficou satisfeito. Porque a graça era melhor do que a própria cura que ele queria. Porque Deus conhecia a vida do seu filho. Deus conhecia a vida de Paulo. E sabia, amados irmãos, que só a graça era importante para ele naquele momento. Por quê, amados irmãos? Porque quando você está dependente da graça, você está na dependência de Deus. A graça, amados irmãos, esta palavra graça, ela aparece 217 vezes na palavra, na Bíblia. 144 vezes no Novo Testamento e 73 vezes. O que é graça? Significa benevolência, mercê, estima ou favor imerecido. Amados irmãos, estamos pela graça, vivemos pela graça. A porta está aberta pela graça. Pela graça sois salvos. Aonde abundou o pecado, diz a palavra, superabundou a graça de Deus. Que Deus te abençoe, amados irmãos, e que a graça do Senhor venha a cada dia encher o teu coração. E que você fique nessa dependência desta graça. Não é porque a graça de Deus está sobre a tua vida que você vai viver de qualquer jeito. Não é verdade? O amor de Deus é a graça, tudo é graça. Não é verdade? A graça, ela perdoa, ela ama, ela cura. Não é verdade, irmãos? A graça, ela é sobrenatural, algo sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe e que nunca falte graça na sua vida. A vida sem a graça de Deus não tem sentido. Muitos deixam a casa de Deus, muitos deixam de adorar a Deus, muitos abandonam a obra de Deus, abandonam as coisas de Deus, porque perdeu a graça. Que a graça de Deus permaneça em seu coração. Peça que o Senhor nunca retire de ti esta graça. Não abra mão desta graça. Shalom Adonai, amados irmãos.